Boa noite, queridos, boa noite. Estamos começando mais uma aula. No caso, referentes aí ao nosso dia 22, mudamos a aula para terça-feira, né? Para que mais alunos pudessem estar online, pudessem atender a aula. Infelizmente, isso é um pouquinho difícil para as pessoas poderem estar, mas não tem problema não. A aula fica gravada e vocês podem acessar ela depois. Não esquenta a cabeça. Então, nós estamos vendo a parte de torque, né? Vimos a parte de impulso, na verdade. Vimos a parte de momento linear, vimos torque, agora estamos vendo impulso. Então vamos a uma das questões. Um objeto desloca-se com movimento linear igual a 50 kg metros por segundo, mas choca-se em uma parede e gasta 0,02 segundos para parar. Por meio da teoria do impulso, determine o valor da força necessária para esse objeto. Então vamos lá. Primeiro passo na hora de a gente resolver qualquer questão física é sempre entender o que estamos falando. Então, se eu tenho algo relacionado a segundo, significa que esse cara é meu tempo. Certo? Então 0,02. Isso é meu tempo. Então vamos a outra análise. O que é quilogramas metros por segundo? Então vamos lá. Quilograma é massa, metro é distância e dividido por segundo. Isso aqui vai me dar exatamente a velocidade. Então metros por segundo, velocidade. Então eu poderia dizer que é uma massa vezes uma velocidade, mas até então eu não conheço nenhuma unidade de medida que é dada em massa vezes velocidade. Entretanto, eu conheço um cara que também é muito parecido onde aparece a velocidade, que é a nossa força. Então vamos lá. Força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Sempre quando a gente for fazer algum exercício, tente identificar quem é esse cara. Quem é o cara que eu estou analisando. Então, força é quilograma metro por segundo ao quadrado. E eu sei o que? Eu sei que o impulso ele é a variação. Ele é igual à variação da quantidade de movimento, né? Que a gente viu que é o nosso Q. E a quantidade de movimento ela é dada exatamente por quilogramas metro por segundo, né? Também sabemos que a variação ela é uma força vezes um tempo. Será que é verdade? Quilogramas metro por segundo vezes o tempo. Corta um dos tempos, quilogramas metro por segundo. Então repara que, olhando a unidade de medida, eu consigo determinar qual é a fórmula com que eu estou trabalhando. Ou seja, a fórmula com que eu estou trabalhando é exatamente essa aqui, Quilograma metros por segundo é igual a quilograma metros por segundo ao quadrado vezes segundo. Repara que se eu cortar um dos tempos, né, porque ele vai estar embaixo, eu vou ter exatamente esse cara. Então, sem saber da fórmula, eu consigo resolver essa questão. Moral da história, ele quer quem? Determine a força, ele quer saber o F. Eu tenho o meu I, né? Acabei de descobrir que aquele cara ali representa o meu I. Então eu vou ter 50 kg vezes metro dividido por segundo. Então eu consigo achar a minha resposta. Então vamos analisar. Esse cara representa 50. Esse cara representa o meu F, que é o que eu quero descobrir. E meu tempo 0,02. Está multiplicando, passa dividindo. Meu F é igual a 50 dividido por 0,02. Quanto que dá esse cara? Opa, aplicativo errado. 50 dividido por 0,02, 2.500. Então, 2.500
vai ser a minha resposta. Então 2.500 newtons, letra D. Certo, gente? Tudo bem? Então, uma forma fácil da gente poder resolver a maioria das questões da física é olhar a unidade de medida. É através da unidade de medida que a gente consegue identificar o valor certinho. Então vamos lá. Durante um jogo de futebol, um jogador chuta a bola, aplicando sobre ela uma força de intensidade tal. Durante o tempo, calcule o impulso da força. Esse é mais simples, né? Na verdade, os dois são simples, né? Então vamos lá. Meu tempo é 0,1. Minha força é igual a 5 vezes 10 a 2, é a mesma coisa que 500, né? São dois zeros. Então 500 newton. Então já tem meu valor de F, né? Identifiquei por essas relações. Ou seja, esse cara aqui, ó, ele representa a mesma coisa que Newton. Tudo bem? Vou até botar melhorzinho aqui, análise. Então eu tenho que Newton, que é a mesma coisa que esse cara, ele é igual, boa noite Pilar, ele vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, sabendo a unidade de medida que eu tenho do meu exercício, eu consigo identificar cada um dos meus termos. Então, apenas repetindo aqui, para você falar. Então, ó, ele fala que ele tem um momento linear de 50 newtons. Só de falar que é um momento linear, eu já sei que é meu Q. Como o meu I, que é meu impulso, ele é a variação do meu Q, então o I é igual ao Q. Né? Mas choque-se com uma parede e gaste 0,2 segundos para parar. Então eu já sei que meu tempo é 0,2, meu momento é esse. Caso eu não soubesse quem era esse cara, era só olhar a unidade de medida. Ou seja, impulso é força vezes tempo. Força é dada em newton, mas ela representa quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Isso porque força é massa vezes aceleração. Quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Então, se eu multiplico esse cara por tempo, eu corto um dos tempos e vou ter esse cara. Então, eu consigo identificar quem é o carinha e a gente resolve. Então, referente à próxima questão, ele fala, durante um jogo de futebol, o jogador chuta uma bola, ele dá o valor 5 vezes 10 a 2, ou seja, 5 vezes 100, que é 500 newtons, e ele dá o tempo. Então, utilizando a mesma relação, ó, eu sei quem é o meu F, eu sei quem é meu S. Fala, gente. Então, meu impulso, ele vai ser a força vezes 0,1. Ou seja, 50, que a gente pode chamar de quilograma vezes metro por segundo. Ou, se quiser, como impulso é quilograma, é newton vezes segundo, a gente pode chamar de também 50 newton vezes segundo. Dá no meio. Então, esses são os exercícios corrigidos hoje. E aí, o que veremos hoje? Hoje nós vamos ver o conceito de energia, né?
Basicamente, a gente já terminou todo o conteúdo do ano, do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, e aí a gente está avançando um pouquinho no conceito de energia. Seria um conceito que vocês veriam no segundo ano, mas é bom que eu já vou trazendo eles um pouquinho pra gente. Na verdade, acho que eu vou entrar com outra parte. Bem que a gente tá mês 9 e dá tempo, né? Que aí a gente entra e termina o ano com mecânica dos fluidos. Então vamos no conceito de energia. Qual é a importância de energia? Energia é a capacidade de realizar uma ação. Ou seja, quando eu, por exemplo, vou comer meu almoço, o lanche, né? Eu estou ganhando energia, isso me dá direito, né, a fazer uma atividade física, correr, jogar bola, estudar, como me dá direito também de fazer nada. Então, ele me dá direito a realizar uma ação, caso eu queira. E a energia, a unidade de medida da energia, é dada em joule, que é conhecido como J. Então, a energia ela é a capacidade de realizar uma ação. Então, sempre quando a gente vai fazer uma análise de um sistema, nós temos sempre duas coisas. Primeiro, a gente faz análise de força. Relaxa, tranquilo. Bom que já pegou a introdução da nova matéria. Então, ó, repetindo aqui, a gente vai entrar no conceito de energia. O que é energia? Energia é a capacidade de realizar uma ação. Por exemplo, se você quer andar de bicicleta, quer jogar bola, quer fazer, sei lá, estudar, você precisa se alimentar, ou seja, adquirir energia para poder fazer essa ação. Não quer dizer que você vai fazer a ação, mas você vai estar hábil, ou seja, vai ter capacidade de realizar ela. Então, a unidade de medida de energia é dada em joule, que é representada por um J. Então, ao fazer uma análise de um sistema, quando a gente analisa um sistema, né, basicamente o que a gente faz? A gente analisa as forças desse sistema, né, faz lá somatório de forças e tudo mais. A gente faz uma análise de torque, ou seja, analisa o momento angular, ou melhor, análise de momento, que é mais melhor. Então, analisa o torque ou o momento linear, né? Digamos que a gente tem que resolver um exercício. Como que eu vou resolver esse exercício pela mecânica? Eu posso resolver ele por força, posso resolver ele por momento, né? Seja torque ou momento linear, ou eu posso resolver ele por energia. Então, qualquer sistema mecânico que a gente vai resolver, ele é exatamente feito dessas três formas. Geralmente, se for um sistema estático, parado, a gente utiliza o próprio torque e o somatório de forças. Por exemplo, cheguei a falar lá análise de uma viga, cheguei a falar lá do joelho, né? Quando a gente vai analisar as forças que atuam no joelho e tudo, né? Até para você ter uma noção de caminhar de uma pessoa, ou seja, montar algum modelo analítico, computacional que possa, por exemplo, digamos que, sei lá, eu quero estudar o comportamento e como que as pessoas andam, né? Eu quero desenvolver uma prótese, um calçado, né? É uma planilha, que agora esqueci o nome, para uma pessoa, para ela poder andar e andar direito. Como que eu vou fazer isso? Né? Eu não posso começar a desenvolver do nada. Então eu tenho que analisar a forma com que a pessoa anda, ou seja, como que está a distribuição de forças no pé da pessoa. E essa distribuição de forças, toda essa análise, ela é feita exatamente com base
nesse raciocínio de somatório de forças e análise de torque, de momento. Também posso fazer uma análise de energia. Então, através dessa análise, jogando no sistema computacional, eu consigo mais ou menos estimar como que seria a geometria dessa palmilha. Agora acertei o nome. Como seria a geometria dessa palmilha para que melhor se ajustasse a pessoa para corrigir a passada dela. Isso seria um exemplo. Então, vamos lá. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo análise de energia. E algo interessante na energia, como a gente tem nas forças e tudo mais, é que a energia se conserva. Ou seja, a gente tem dois sistemas de energia. Né? Temos dois sistemas. Temos o sistema conservativo, ou seja, o que eu estou querendo dizer com esse sistema? Que toda energia inicial ela é igual à energia final e não há perdas de carga. Ou seja, perda de energia. Isso é meu primeiro sistema, que é o que a gente vai trabalhar inicialmente. O segundo sistema é o meu sistema não conservativo. Ou seja, o que significa sistema não conservativo? É o meu sistema onde a energia inicial é igual à energia final mais a perda de carga. O que eu quero dizer com perda de carga? Por exemplo, imagina o seguinte caso. Imagina um carro andando em alta velocidade. Então esse carro, ele vê um sinal na frente. Ele vai começar a frear. Ou seja, ele tem uma energia muito grande. E aí a gente tem que essa energia inicial vai ser diferente da energia final. Por quê? Quando ele para, a energia final dele é zero. Né? Ele não tem uma energia de movimento. E aí para onde essa energia se foi? Ela se perdeu nas cargas. Que cargas eram essas? Atrito, por exemplo. Calor, né? O pneu aqueceu. O motor do carro, por exemplo. Existe uma perda de energia associada ao motor do carro. Né? A gente já chegou a falar sobre rendimento, sobre trabalho, lá, potência. A gente chegou a ter algo relacionado a isso. Né? O que era a potência? O que era o rendimento? Era a energia que eu conseguia receber da minha energia fornecida. Ou seja, parte da energia era aproveitada, parte da potência era aproveitada. Exatamente porque no carro lá, parte da energia vai ser transformada em calor. Então eu vou gastar energia para poder resfriar esse motor, para evitar que ele funda, por exemplo. Eu vou gastar energia, vou ter perda de energia devido ao som, ronco do motor, né, vibração, ou seja, vários outros efeitos, atrito. Isso são perdas de energia. Então, inicialmente, a gente vai calcular sem essas perdas. Depois a gente aprende a calcular essas perdas de energia. Então, vamos lá. Quais são os tipos de energia que a gente tem? Né? Referente à energia, são várias. Né? Ou seja, temos energia, digamos, mecânica, que está associada, que é o que a gente vai trabalhar, que está associada aí ao movimento, à altura, sei lá, situação dele. Isso eu vou explicar exatamente o que é esse cara. Né? Eu tenho a energia mecânica, eu tenho a energia que está associada à energia solar, ou seja, energia gerada pelo Sol, né? Na verdade, energia fotovoltaica, tudo bem? Que é a energia gerada pela agitação dos elétrons. Né? Imagino que já tenham visto em química o que significam elétrons. Os elétrons se agitam conforme a luz incide sobre uma placa fotovoltaica e isso gera energia solar. Isso gera energia elétrica que é produzida pela energia solar. Então a gente tem energia fotovoltaica,
Temos a energia eólica, ou seja, energia do vento, né, aqueles cataventos gigantes, é energia eólica. E energia hidrelétrica, ou seja, gerado de uma velocidade da água. Ou seja, você represa a água, você faz essa água cair de uma altura, então ela gera uma velocidade, e essa velocidade gera uma turbina. Então, energia hidrelétrica. Temos energia química, ou seja, gerado de uma reação química. Em especial, a gente tem aí as pilhas, né? As pilhas aí, elas são geradas através de uma reação química, tanto que a gente tem aquelas pilhas alcalinas, e tem outro tipo de pilha que agora eu não lembro o nome, que são pilhas que não são recarregáveis, né? Ou seja, são pilhas, por exemplo, pilha do motor do carro, que é uma pilha de chumbo e ácido sulfúrico. São pilhas que são baterias que são recarregáveis, mas elas são geradas através de reações químicas. E elas têm uma durabilidade. Energia nuclear. Estudamos isso? Acho que não. É a energia gerada pela quebra do átomo, né? Temos associados aí a usina nuclear, bomba nuclear e por aí vai. Temos energia térmica, ou seja, energia gerada pelo calor ou pelo aumento da temperatura. Variação de temperatura, que é mais correto. Então eu pego algum objeto e queimo ele, a minha lenha. Bom, eu vou estar gerando energia ali, né? Eu vou ter uma reação química. Essa reação química, ou seja, essa energia química, está se convertendo em calor. Ou seja, essa energia química se converte em energia térmica, que é o calor, né? E a gente tem aí que esse cara vai esquentar uma água, por exemplo, né? Algo do tipo. Deixa eu ver mais o que. Energia sonora, ou seja, energia gerada aí pelo som. E eu acho que só, né? Eu acho que, por exemplo, a gente tem bastante coisa. E tem muito mais. Tem energia gerada por ondas do mar, movimento de pessoas, sistema pisoelétrico, que é quando você movimenta as placas, as pessoas andam, e através da pressão você gera eletricidade. Ou seja, isso aí é pano para manga. Tudo bem? O que a gente vai ver hoje? Energia mecânica. Então vamos lá. Energia mecânica, ou EM, ela é dividida em 3 energias, ou seja, ela é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Acho que eu vou fazer da seguinte forma. Energia potencial gravitacional a gente vai chamar de energia potencial gravitacional, EPG. Energia cinética, EC. Opa. Energia mecânica eu já escrevi aqui. E a última energia potencial elástica. Energia potencial elástica, EPEL. Então eu posso dizer que a minha energia mecânica ela é igual à minha energia cinética mais energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Em resumo, é isso que eu vou ter para a gente analisar. Energia mecânica é uma soma dessas 3. O que representa cada uma delas? Então vamos ver agora. Energia
cinética. A energia cinética ela é dada pela fórmula m vezes v ao quadrado dividido por 2. Ou seja, deixa eu botar aqui. M é dado em massa, V é dado como velocidade, então metros por segundo. Então eu posso dizer que a energia cinética é uma energia do movimento. Ou seja, se um corpo está parado, significa que a energia dele, a energia cinética no caso, né, dele vai ser zero. Então a energia cinética dele é dada por esse cara aqui, ó, onde eu tenho um corpo em movimento. Deixa eu ver se eu acho uma figurinha bonita. Eu acho que isso aqui serve. Então imagina o seguinte. Imagina essa figura aqui, ó. Eu tenho uma massa de 5 kg. A massa de 5 kg a 2 metros por segundo. Por ela estar a 5 kg, né, por ela ter 5 kg, a energia dela é massa vezes velocidade, 5 vezes 2 ao quadrado, divide por 2, 10 joules. Já a massa ali da bolinha de tênis, 0,05, 0,1. Ou seja, imagina que eu vou pegar a bola e vou arremessar ela a 2 metros por segundo. Qual é mais fácil, a bola de boliche ou a bolinha de tênis? Claro que a bolinha de tênis. Por quê? Porque ela me consome menos energia. Por isso que ela é mais fácil. Tudo bem? Então, essa é a energia cinética. A outra energia é a energia potencial gravitacional. Bom, o próprio nome diz, né? Potencial gravitacional. Gravidade geralmente está associada ao quê? A altura, né? Lembra? Qual das formas de força tem gravidade? Força-peso. Então, energia potencial gravitacional está associada ao peso, à altura. Então, o M é a massa, o G é a gravidade, que ele vai valer 10. Lembrando que é 10 caso o cara não informe, né? A gente sabe que é 9,8. Mas se ele não informa, a gente usa 10. E H, que é a minha altura, dada em metros. Então posso estimar que a fórmula da energia potencial gravitacional vai ser qual? Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Simples assim. O interessante de energia é que eu não preciso fazer uma análise se ele está subindo, se ele está descendo. Eu só preciso jogar na fórmula. Então, deixa eu ver aqui. Acho que a melhor forma, ou pelo menos a menos pior, é essa aqui, ó. Então repare, eu tenho um objeto que ele está descendo e ele está em 3 posições. Ele está... Não é isso que eu queria mostrar. Mas ele está mudando o referencial.
é isso aqui, ó. Ou melhor, esse aqui, ó. Imagine isso aqui, ó. Então eu vou ter o seguinte: a energia que a criança vai ter no ponto A ou seja, a energia no ponto A, ela é muito maior do que a energia no ponto B. Por que maior do que no ponto B? Porque a altura é maior. E muito maior do que a energia no ponto C. Isso por quê? Porque a energia no ponto C, ela é zero. Ou seja, porque ela não tem altura. Então a energia potencial gravitacional dela, né? Ó, energia potencial gravitacional em A, energia potencial gravitacional em B, né? Então deixa eu copiar aqui. Pronto. Então a energia potencial em A, ela é maior do que a energia potencial em B. A energia potencial em B, ela é maior do que a energia potencial em C, porque em C, como a altura é zero, a energia é zero. E a última energia, para a gente poder ver, a energia potencial elástica, ou seja, EPEL. Então, a energia potencial elástica ela está associada a uma deformação de uma mola. Ou seja, temos aí a variável x, que é a deformação da mola, dados em metro. Temos o k, que é uma constante da mola, que é dada em newton por metro. E a energia é energia. Então, a fórmula é dada com isso aqui, ó. Energia potencial elástica é igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2. Ou seja, as fórmulas que a gente está vendo são fórmulas simples, né? Não tem muito mistério. Então, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Então, o que é o x? O x é a deformação da mola. Imagina que eu tenho uma mola, que ela está na sua posição original dela, e aí eu puxo essa mola uma distância x. Então não me importa se a mola tem 2 metros, 2 centímetros ou 1 quilômetro. O x é o quanto eu puxei essa mola, ou seja, o quanto eu tirei ela do meu ponto central. Em resumo é isso. Então eu vou ter a energia necessária para poder puxar essa mola, né? Aí ela vai tender. Isso serve tanto se eu estiver puxando como se eu estiver comprimindo, tá? É o mesmo efeito. Aqui, ó. Então o que a gente tem? Aqui, ó, para poder simplificar. Imagine o seguinte caso. Eu tenho minha mola na posição inicial e aí eu puxo ela para cá. Então eu puxei um ΔX, né, que é exatamente a deformação da minha mola. Ou eu estiquei um ΔX. Tanto faz se eu puxo ou estico, é a mesma coisa. Então, quando a gente falou que a energia se conserva, eu estava querendo dizer o quê? Que a energia mecânica antes ela é igual à energia mecânica final. Em outras palavras, o que a gente vai fazer
como a energia está se conservando, e a gente sabe que a energia mecânica inicial é formada por aqueles três caras, assim como a final, então eu posso dizer que uma energia potencial gravitacional mais energia cinética mais energia potencial elástica tem que ser igual a energia potencial gravitacional mais energia cinética mais energia potencial elástica. Em resumo, é isso que a gente vai estar trabalhando. A resolução disso aqui é simples. Eu vou analisar o meu antes e vou analisar com o meu depois. Ou seja, o meu inicial com o meu final. Eu vou comparar os dois. Alguma pergunta até aqui? Alex, Estevam, Gabriele? Beleza, então vamos ao conceito de exercício. Vou passar um exercício só, que aí na próxima aula a gente pega e senta com mais calma. Né? Como eu havia falado, para quem está chegando agora, a gente já fechou o conteúdo do ano. Tudo bem? Todo o conteúdo que a gente tinha que dar no terceiro e no quarto trimestre já foi dado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou adiantando um pouquinho do conceito do segundo ano, que é essa parte de energia, que era para ser dado no primeiro, na verdade. E aí a gente vai entrar um pouco nessa parte de energia. Na verdade, a gente vai ficar só nisso. Vai fazer conservação sem conservação. E vamos ver a parte de mecânica dos fluidos. Né? Ou seja, eu já estou misturando um pouquinho aí do conceito do segundo ano. Então, já adiantando. Mas vamos lá. Vamos a alguns exercícios. Deixa eu ver aqui o enunciado bem tranquilinho. Só para a gente poder analisar essa conservação. Se demorar muito, eu mesmo faço. Tá. Então, beleza. Eu vou fazer com vocês essa questão aqui, ó. Acho que só preciso dela mesmo. Ela já é bem completa. Então a questão ela diz o seguinte: questão da Olimpíada Brasileira de Física, OBF. No experimento abaixo são desprezados os atritos entre a superfície e a resistência do ar. O bloco inicialmente repouso em uma massa de 4 kg comprime em 20 cm uma mola ideal, cuja constante elástica é tal. O bloco permanece apenas encostado na mola, liberando a mola, esta é distendida e impulsionando o bloco até atingir a altura. Então imagina o seguinte: eu comprimi a molinha vai comprimir, vou soltar, ela vai chegar a uma determinada altura. Então ele pergunta aqui o modo da velocidade imediatamente após a liberação e a altura dele. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar como alguns estágios. Vou considerar como meu estágio A, meu estágio B e meu estágio C. Como que funcionam esses estágios? Ou seja, no ponto A, eu vou considerar que ele vai estar só comprimido com a mola. Então, se ele está comprimido só com a mola, qual das três energias ele vai ter? Repara que a gente tem uma energia associada à velocidade. Se ele está comprimido na mola, ele não tem velocidade. Uma energia associada à altura, ele não tem energia associada à altura. E uma energia potencial elástica, que é de uma deformação da mola, que é exatamente o que a gente tem. Então, posso considerar que no ponto A única energia que eu vou ter é uma energia potencial elástica. Então, a energia no ponto A vai ser energia potencial elástica. Já no meu ponto B, vai ser exatamente o ponto depois que ele solta a mola. Então, no meu ponto B, exatamente, ó,
depois que solta da mola. Então, depois que ele solta da mola, eu vou ter, não tenho mais a mola e eu não tenho a altura. Qual é a única energia que eu vou ter? Uma energia associada à velocidade, né? Porque esse cara vai pegar velocidade. Ou seja, a mola vai descomprimir e vai empurrar esse bloquinho. Então, a energia no ponto B é igual a uma energia cinética associada à velocidade. Então, vamos lá. Eu vou ter, então, o seguinte. No meu ponto C, eu vou ter o quê? A energia onde vai ter na altura máxima. É o ponto onde eu tenho a altura máxima atingida. E nessa altura máxima, pensa comigo, não tem mola, né, porque ele já desprendeu da mola. Ele não tem velocidade. Por que ele não tem velocidade? Porque se ele tiver velocidade, ele ainda está subindo, né? Ou seja, para o seu ponto máximo, ele não pode ter mais velocidade, ele tem que chegar no ponto zero. Porque se ele tiver velocidade, ele continua subindo, então ele não está no ponto máximo. Então a única energia que eu vou ter ali é uma energia associada à altura. É uma energia no ponto C, é uma energia potencial gravitacional, associada à altura. Então agora que eu já tenho esses caras, eu consigo resolver minha questão. Então vamos aos dados. Então vamos lá. Ele fala no experimento que a massa é de... Deixa eu até cortar aqui o carinho. Só para a gente poder entender a figura. Vou botar aqui no cantinho. Então ele fala que o cara tem uma massa de 4 kg e está comprimido 20 centímetros. Então vamos lá. M é igual a 4 kg. Ele está comprimido 20 centímetros. Então, meu X, que é a deformação da mola, é 20 centímetros. O que mais ele fornece para a gente? Ó, o K, que é constante elástica, né, que é a constante da mola, cadê? Aqui, ó. Constante da mola ou constante elástica, né, que dá no mesmo, ele fala que é 3,6 vezes 10 elevado a 3. Então, 3,6, 10 elevado a 3 são 1000 zero. Ou 10 elevado a 3, ponto. Newton por metro. Então vamos lá. Ele quer saber inicialmente a velocidade. Então, módulo é velocidade. Então vamos analisar. Minha energia potencial elástica ela depende da constante elástica, do K e do X. Eu tenho meu K e tenho meu X. Posso achar minha energia potencial elástica. Energia cinética depende da massa e da velocidade. Eu não tenho velocidade. Energia potencial gravitacional depende da massa, gravidade e altura. Tenho gravidade vale 10, né? A altura ele não me fornece. Então, como ele fala que ele quer a velocidade, eu vou fazer o seguinte, ó. Como a energia se conserva, eu posso dizer o seguinte: que a energia no ponto A é igual a energia no ponto B mais energia no ponto C. Ou seja, tudo se mantém constante. Só que como ele quer só a velocidade, então eu vou analisar primeiro só a letra A. Só o E e o A. Então vamos analisar primeiro a letra A, que é calcular a velocidade. Então vamos lá. Energia no ponto A é igual a energia no ponto B. Eu sei que a energia no ponto A é potencial elástica. E no meu ponto B, energia cinética.
A energia potencial elástica é K vezes x ao quadrado dividido por 2. E energia cinética M vezes V ao quadrado dividido por 2. Então, só arrumando aqui. Então, só substituir os valores. Aí, vou analisar se cada uma das unidades está certinho. K é Newton por metro. Newton por metro. X, metro. Ó, metro. Está em centímetro. Então, esse cara, 0,2 centímetros. Desculpa, 0,2 metros. Massa, quilograma. Então, já sei que minha velocidade vai ser dada em metros por segundo. Então, vamos lá. Substituindo esses caras, K vai valer aquele valor ali, 3, 6, 1, 2, 3. X ao quadrado vai dar 0,2 ao quadrado. ao quadrado. Minha massa é 4. Então, beleza. Agora é só fazer a substituição das fórmulas. Vou jogar aqui para fora que eu consigo modelar melhor. Então já vou resolver isso aqui tudo de uma vez só. 36000 vezes 0,2 vezes 0,2 divide por 2. 720. Dois dividido por 4, 2. Então eu vou ter que minha velocidade é igual a 720 dividido por 2. Isso aqui vai dar 360. Raiz quadrada de 360. Isso não dá número exato. Vai dar uns quebradinhos. Deixa eu ver se é isso mesmo. 3,6 Não tem muito que questionar não. Vão ser, na verdade são 2 zeros. Bom, então aqui é 360. Então eu vou cortar um zero aqui, 72, 36, raiz de 36 é 6. Então só corrigindo os valores. Então significa o quê? Quando essa mola termina de comprimir, o carinha vai adquirir uma velocidade de 6 metros por segundo. Então agora eu já consigo calcular qual o valor dessa energia. Então vamos para a nossa letra B. A letra B ele pede altura. Quem tem altura? É o nosso ponto C. Então, ó, energia no meu ponto B, agora eu quero saber a altura. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso escolher se eu faço energia de A igual a energia de B, ou se eu faço energia... se a energia de A é igual a energia de C, né? Ou se eu faço energia de B igual a energia de C. Por quê? Porque eu já sei a velocidade. Nesse caso, como eu já calculei o A, vou continuar com o A mesmo, que não vai fazer diferença. Então, ó, energia em A, potencial elástica, o outro vai ser potencial gravitacional. Só aproveitando todas as fórmulas, M vezes G vezes H. Então, substituindo os valores, 4 vezes 10 vezes H. Esse cara todo dá 72. 40 vezes H. Então, H, 72 dividido por 40. 72 dividido por 40, 1,8.
Então significa o quê? Significa que se eu jogar esse cara da molinha ali e ele tiver uma massa de 4, ele vai chegar a uma altura de 1,8 metros. Dúvidas, pessoal? Estevam, Gabriele, conseguiu entender? Carlos, não sei se chegou agora. Beleza. Então, o que a gente faz com energia é exatamente essa análise. Ou seja, eu vou analisar o meu ponto antes com o meu ponto depois. Posso ter mais de uma energia. A única diferença é que eu vou somar esse cara. Então seria potência elástica mais energia cinética. Né? Seria dois caras aí somando. Mas fora isso, nada de diferente. Alguma pergunta em geral? Carlos, Estevam, Gabriel? Tranquilo? Então, eu acho que eu vou fechar por hoje a nossa aula.